A maioria dos engenheiros começa a trabalhar da mesma forma, ou recebe tudo como pessoa física na sua conta pessoal, ou abre um CNPJ sem entender muito bem o que está fazendo. Em ambos os casos, aparentemente está tudo bem. No início isso não gera um problema logo de cara, mas com o passar do tempo, os problemas começam a aparecer. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal para eu continuar trazendo mais desses vídeos sobre a contabilidade aplicada na realidade do engenheiro. Para quem não me conhece, eu sou o contador Eduardo Júnior, e hoje eu vou te mostrar por que o planejamento tributário ele é essencial para os engenheiros, principalmente no início da carreira. Vamos começar por um cenário mais comum. O engenheiro começa a trabalhar e recebe tudo como pessoa física. No início, isso parece simples. Não precisa abrir empresa, não tem muita burocracia, não depende de contabilidade. Só que na prática, muita gente nem declara corretamente esses valores recebidos. O profissional acaba recebendo via Pix, transferência, muitas das vezes acaba nem emitindo um documento fiscal e acha que isso não vai dar problema. Mas hoje, trabalhar dessa forma é um risco, pois os bancos informam as movimentações financeiras das contas para a Receita Federal. E com o cruzamento de dados cada vez mais avançado, isso acaba se tornando um risco. E aí, o problema não vem na hora, ele vem depois. Muitas vezes o engenheiro acaba recebendo uma intimação da Receita Federal e tendo que justificar do que são esses valores que estão passando pela sua conta. E muitas vezes o profissional precisa acabar declarando esses valores retroativo, tendo que pagar ainda multa e juros sobre essas operações. E tudo isso sem nem entender direito o que aconteceu. Além disso, mesmo que o profissional declare os valores corretamente, o imposto pode chegar até 27,5% na pessoa física, dependendo do valor declarado. Ou seja, declarando errado ou nem declarando, o risco e o custo acabam aparecendo em algum momento. Outro caminho bem comum é abrir um CNPJ sem planejamento. A pessoa vai lá e abre um CNPJ simplesmente porque o cliente pediu nota ou porque alguém falou que vale mais a pena trabalhar como PJ. Só que na maioria das vezes, quem faz isso faz sem entender de tributação, sem entender qual regime escolher, quanto de imposto vai pagar e qual o impacto que isso vai gerar. E aí começa a trabalhar achando que resolveu um problema, mas na prática só trocou um problema pelo outro. Com o tempo, começam a aparecer situações como imposto mais alto do que deveria, dificuldade para entender quanto realmente sobra, erros na emissão de notas e dúvidas que ninguém responde. Em alguns casos, o problema vai além. Chegam notificações da Receita Federal ou do município, cobranças inesperadas e até multas. E o mais comum é o engenheiro nem entender o motivo disso. E tudo isso acontece simplesmente por falta de planejamento. Planejamento tributário não é algo complexo ou distante. É simplesmente entender antes de começar. Como você vai ser tributado, qual estrutura faz mais sentido e como organizar a sua empresa desde o início. E tem um ponto importante. Isso impacta diretamente no seu bolso. Dois engenheiros fazendo o mesmo tipo de serviço podem pagar impostos completamente diferentes, não por causa da profissão, mas pela forma como estão estruturados. O problema não é começar como pessoa física ou abrir um CNPJ. O problema é fazer isso sem conversar com o contador e entender o impacto de cada forma de atuação. Se você está começando, ou mesmo se já está atuando na área e nunca parou para olhar isso com mais atenção, talvez esse seja o momento certo para você parar e analisar. Antes de sair, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para continuar acompanhando os vídeos sobre contabilidade aplicada à realidade do engenheiro.